A sua construção começou com o batimento de sua quilha em 16 de junho de 1904 nos estaleiros da John e Brown, na Escócia, e foi lançado ao mar em 7 de junho de 1906. O navio foi finalmente concluído e entregue à Cunard Line para fazer suas viagens comerciais pelo Atlântico Norte. 8 semanas depois de seu planejado devido a greves e 8 meses após a morte de Lord Inverclyde, a princesa Luísa foi convidada para nomear o navio, mas não pôde comparecer, então a honra coube à viúva de Inverclyde, Mary. O lançamento contou com 600 convidados e milhares de espectadores. Suas hélices foram montadas ainda durante sua construção, medida que foi alterada em lançamento posteriores. As hélices só seriam instaladas em doca seca, já que estas poderiam ser danificadas em casco de colisão com outro objeto. Após o seu lançamento, o navio passou por uma série de testes de navegação para provar seu nível de segurança e velocidade. No mar de Firth of Clyde, supervisionados pela Cunard Line e por inspetores britânicos para poder avaliar o navio e passar da prova de teste. Os testes que foram realizados eram: velocidade máxima. O navio precisava cumprir o contrato de ser um dos mais rápidos do mundo com a velocidade necessária. Desempenho de segurança, teste com os botes salva-vidas e também o nível de aprovação de água dos compartimentos estanques. Manobrabilidade de navegação. E os testes de seus botes salva-vidas, que também foram testados e abaixados. O Lusitania impressionou bastante nos seus testes. Ele passou 25 nós, confirmando que seria um pesadelo para a White Star Line em termos de velocidade. O seu tamanho era gigantesco para sua época. O navio media 240 metros de comprimento, com 27 metros de largura, e com 53 metros de altura do fundo casco até a ponta das chaminés. Sua tonelagem bruta era de 31.550 toneladas, e um deslocamento de 44.000 toneladas brutas. Ela tinha uma capacidade para transportar mais de 2.000 passageiros do total, incluindo os 850 tripulantes. O RMS Lusitania foi muito mais do que um transatlântico da Cunard Line. Ele representou o orgulho do Reino Unido, a excelência da engenharia naval britânica e a ambição de uma nação que dominava os mares. Construído em meio à intensa rivalidade naval do início do século XX, financiado com apoio do Almirantado Britânico, o Lusitania foi concebido para unir velocidade excepcional, luxo e potencial estratégico. Com sua impressionante performance nas rotas do Atlântico Norte, sua elegância refinada e suas inovações técnicas, o Lusitania tornou-se um símbolo do poder marítimo britânico, da supremacia industrial do país e um marco eterno na história da Cunard Line e da navegação mundial. Sua viagem inaugural começou em 7 de setembro de 1907, quando o navio zarpou do porto de Liverpool rumo a Nova York. Na primeira travessia, o Lusitania levou cerca de 5 dias e algumas horas para cruzar o Oceano Atlântico até Sandy Hook, perto de Nova York, chegando em 13 de setembro. Milhares de pessoas assistiram à chegada do navio ao porto de Nova York, mostrando o interesse que a embarcação despertava na época. Logo após sua viagem inaugural, o Lusitania se tornou famoso por sua velocidade e conforto. No outubro de 1907 ganhou o prêmio Blue Ribbon por realizar a travessia mais rápida do Atlântico naquele ano. Em 1908, o Lusitania continuou operando normalmente como um grande transatlântico da Cunard Line na rota Liverpool-Queenstown, Irlanda, Nova York. Ele fazia viagens regulares levando passageiros e correspondência entre a Europa e os Estados Unidos, quase todos os meses ao longo do ano, fazendo várias de sucesso pelo Atlântico Norte. Durante uma travessa de Liverpool navios para Nova York, 23, em janeiro de 1910, na cidade de Nova York, a celebração também foi uma onda de 20 diferentes modos de transporte existentes, de altura, e quando escotilhas e quando bateu contra a avançado na tecnologia de navios a vapor de sua época, um novo modo de viagem foi o avião. Como o RMS Mauretania, trouxe um flyer para governos para quebrar ondas e não para cavalgá-las de milhões de nova-iorquinos que nunca tinham visto uma aeronave. Algumas das viagens abaladas foram diretamente sobre o Lusitania e ainda existem várias fotografias do Lusitania daquela semana. A velocidade do navio. O transatlântico prosseguiu a sua viagem calmamente e chegou ao destino com algumas horas de atraso. Em última análise,
Isso custou milhares de dólares a Cunard Line em consumo desnecessário de combustível. Quando a guerra foi declarada em 1914, o Lusitania estava prestes a retornar para a Inglaterra e após voltar, foi rapidamente requisitado pelo almirantado britânico como um cruzador mercante armado AMC, e foi colocado na lista oficial de AMCs. O Lusitania permaneceu na lista oficial da AMC e foi listado como cruzador auxiliar na edição de 1914 do Janez World Fighting Ships, junto com o Mauretania. Com isso, navios mercantes receberam ordens de abaroar submarinos que emergiram para emitir os avisos exigidos pela regra dos cruzadores. A Declaração de Paris codificou as regras para compromissos navais envolvendo embarcações civis. As chamadas regras do cruzador exigiam que a tripulação e os passageiros de navios civis fossem protegidos, se caso o navio fosse confiscado ou afundado. Essas regras também colocavam um certo compromisso sobre o próprio navio, na medida em que o navio mercante deveria estar arvorando sua própria bandeira e não fingindo ser de uma nacionalidade diferente. Com o início das hostilidades, os temores pela segurança do Lusitania e de outros grandes transatlânticos aumentaram. Durante 1914 a 1915, muitos transatlânticos se tornaram navios de transporte de tropas ou navio hospitalar, mas este transatlântico foi o oposto de tudo isso, e continuando no serviço comercial. Embora as reservas de passagens não fossem de forma alguma fortes durante aquele outono e inverno, mas a demanda era forte o suficiente para mantê-lo no serviço civil. A partir do outono de 1914, o Lusitania foi o último grande navio de passageiros remanescente na rota do Atlântico Norte, uma vez que todos os outros navios comparáveis foram parados durante a guerra usados como transporte de tropas ou navio hospital. Medidas de economia foram tomadas, como uma delas foi o isolamento da sala de caldeiras no 4 para economizar carvão e custos de tripulantes, e isso fez com que a sua velocidade máxima reduzisse de 25 nós, 46 km por hora, para 21 nós, 39 km por hora. A segurança do navio era tanto, que em suas primeiras viagens durante a guerra, ele foi pintado em um esquema de cores cinza, a fim de esconder a identidade do navio e dificultar a detectação visualmente. Mas logo esse sistema foi abandonado, pois as cores antigas foram devolvidas ao navio que recebeu as suas chaminés nas cores Libré da Cunard, sua superestrutura de branco e com o casco preto. Mas uma nova adição ao casco foi feita, uma faixa de cor bronze, ouro foi colocada em volta do casco e marcava a divisão da superestrutura e do casco. Com o início